durante um período onde Deus usou de forma poderosa a vida de dois homens, Moisés e logo em seguida Josué, para trazerem o povo, depois de um período de escravidão no Egito de 400 anos, Deus os faz sair dessa terra da opressão e chegar até a terra prometida. Uma vez que se cruza o Jordão, e essa é uma responsabilidade que Josué assume, ele então faz um discurso, depois de distribuir as tribos, dizendo que cada um agora deveria escolher qual é a sua postura. E há um versículo muito conhecido, onde Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz lembrar o povo, antes deste, que é o seu discurso final, sobre tudo aquilo que havia acontecido, que as promessas de Deus haviam se cumprido e que finalmente eles haviam chegado no lugar aonde Deus havia prometido os levar. Mas que agora era uma questão de escolha. E ele disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês têm que fazer a escolha de vocês também. Só que aí logo em seguida começa o livro dos Juízes. E há um detalhe que faz toda a diferença nos acontecimentos que viriam. Dizia que naqueles dias não havia rei sobre Israel. E cada um fazia aquilo que julgava certo ou correto fazer. Em outras palavras, cada um por si. Isso foi gerando uma série de atos que aborreciam o coração de Deus, e por conta dessas atitudes completamente incoerentes, houve destruição, houve perseguição. E em particular, começa uma história a ser narrada no livro de Juízes, capítulos 6 e 7, que é quando havia uma opressão de um povo de Midian, chamados midianitas, os quais oprimiam e roubavam tudo aquilo que o povo de Deus produzia no campo, nas terras. Tudo aquilo que era plantado, os midianitas vinham e tomavam. E o povo de Israel, que foi trazido da escravidão para morar num lugar tão lindo como esse, a Bíblia diz que eles tinham que morar escondidos em cavernas. Olha que coisa interessante. O melhor de Deus, mas por conta da desobediência, tendo que viver escondido. E no meio dessa situação toda surge um homem chamado Gideão. Gideão aparece fazendo algo para tentar ajudar um pouco na sua casa e na tribo a qual ele pertencia. Você deve ter ouvido a história que diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de você espremer uva. Mas ele estava tentando de alguma forma, por conta da situação que não era favorável, com o que tinha nas mãos, ter alguma coisa. Em meio a essa sua atitude, um anjo do Senhor vem e aparece a ele e diz: olha, homem valente, vai nessa tua força, eu vou te levantar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão usa um discurso que é o discurso que a maioria de nós adota diante de cenários de dificuldade. Quem sou eu? Eu? Não. Eu sou da família mais pobre da minha tribo. E a minha tribo é a menor que existe. Como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Eu não sei se você já se viu nessa situação, onde tem um cenário difícil, e ao invés de você olhar para o que Deus pode fazer, você fica olhando para a sua capacidade. E tem muita gente que, ao invés de viver o melhor de Deus, fica limitado por achar que ele vai fazer somente com os seus recursos. Mas o que o Deus estava dizendo para Gideão é: quem vai fazer sou eu, através de você. Você não está entendendo, Gideão? Eu vou usar você para fazer algo, mas você não vai fazer sozinho. Gideão ficou um pouco em dúvida e ele disse assim: bem, se o Senhor realmente é comigo, eu posso fazer uma prova aí? Aí ele pega um pedaço de lã, coloca para o lado de fora, e você aqui deve ter percebido o orvalho. A maioria de nós molhou o sapato. É um lugar que cai muito orvalho, cai muito forte. E aí você vai entender um pouquinho disso. Gideão pega uma lã,
coloca do lado de fora e diz o seguinte: se a lã amanhecer seca e molhado ao redor, o Senhor é comigo. Muito bem, ele fez isso e a lã amanhece seca e molhada ao redor. Até aí, ele disse: não, vamos fazer uma coisa mais difícil, vamos inverter. Vai amanhecer a lã molhada e seco ao redor. Mais uma vez, esse tanto de orvalho caiu, e exatamente como Gideão havia pedido, foi o que aconteceu. E ele entendeu realmente que Deus era com ele. E aí ele começa a convocar o povo. Olha, Deus tem algo, vai nos livrar da opressão dos midianitas, como é que a gente vai fazer? 32 mil pessoas se predispõem a vir. Então você imagina, junto a essa área aqui, 32 mil pessoas. Junto a essa fonte de Arote. 32 mil pessoas. Aí Deus diz assim para ele: é muita gente. Muita, muita gente. Diga para os medrosos, os covardes, para irem embora. 22 mil. Esse negócio não é para mim não. Sou fraco, frágil, medroso, tenho medo dos midianitas. 22 mil vão embora. Ficam 10 mil. Certo? Deus olha, Gideão já estava um pouco desanimado, dizendo: poxa vida, tinha 32, agora caiu para 10. Aí Deus diz: ainda é muita gente. Muita, muita gente. Diga agora para irem até a fonte. E todo homem que beber água como o cachorro faz, está fora. Por quê? Você, o guia Yoram disse muito bem. Um homem de guerra, ele tem que ficar atento. Então você não pode abaixar e perder o campo visual. E só aqueles que levavam a água à boca foram separados. Então de 10 mil sobraram 300. 300. Aí Deus diz: é com esses aí que você vai livrar. O que Deus estava mostrando, exatamente com o processo, é de que você não precisa de muito para fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. 32, 10, 300... E aí vocês, muito bem, qual que é a estratégia de guerra agora? Eles pegam cântaros com tochas dentro, cercam o lugar onde estava o acampamento dos midianitas, e aí, num certo momento, eles deveriam gritar: pelo Senhor e por Gideão. Quebram os cântaros, tochas, há uma confusão no meio do arraial, de que eles começam a se autodegladiar, uma confusão, e Gideão e os 300 não têm que ter nenhum esforço direto de envolvimento na batalha. E aqui é uma lição que eu gostaria de explicar para vocês nesse ambiente. Antes de mais nada, jamais pense menos a seu respeito do que Deus diz que você é. Às vezes nós é que nos diminuímos, achamos que não podemos. A situação é grande, é difícil, isso aqui não tem saída. Eu nasci para morar em caverna, eu vou ficar só malhando trigo no lagar, quando Deus tem promessa para a sua vida. Mas você se diminui, você acha que não pode. Eu sou pequeno demais, minha tribo não tem o recurso, não tem aquilo que precisa. O momento era tão difícil porque na própria casa de Gideão havia um altar levantado a Baal. E a ordem que Deus dá a Gideão é: primeiro você vai até a casa do seu pai, você vai derrubar os postes ídolos, que eram lugares onde eles levantavam para adorar os deuses pagãos, porque lembrem-se, cada um fazia aquilo que bem imaginava. E Deus está dizendo: se você entender o seu valor, e se você se predispor a tirar da sua vida tudo aquilo que não me agrada, você vai ver o que eu vou fazer. Isso continua acontecendo nos nossos dias. Deus continua usando pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Você tem que acreditar que Deus é maior, mas que você também tem valor. E você tem que se dispor também a tirar tudo aquilo que desagrada a Deus da sua vida. Ele vai, destrói tudo que estava de errado na casa do seu pai, ajunta esse povo e toma uma atitude. Segunda coisa que a gente aprende nessa história: nunca pense também menos a respeito de Deus. Deus pode fazer
o impossível acontecer. Aos olhos daquele povo que vivia nessa região, não havia o que fazer. Eles se enxergavam como pequenos. A visão que eles tinham é de que eles eram os oprimidos. Não tinha o que ser feito. Todos os anos, aquilo que eles produziam era tirado deles. Mas havia um Deus que é poderoso. E nós precisamos pensar, nunca imagine nada menor do que Deus é. Ele é o Criador dos céus e da terra, basta uma palavra, muda situações, uma palavra de ordem dele. E as estratégias de Deus são sempre as melhores. E aqui é a terceira coisa que eu quero que você aprenda. Aprenda a confiar em Deus. A direção que Deus dá, mas é muito grande. 32 mil é muito. 10 mil é muito. 300 é com isso aí. Mas como é que vai? Confie em mim. A estratégia de Deus, a direção que Deus dá, sempre vai nos conduzir à vitória. A palavra de Deus diz que tem muita gente que faz planos. Provérbios afirma isso. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Aprenda a confiar em Deus. Quem sabe a gente está vivendo um momento onde você não sabe o que fazer. Não sei o que fazer. A situação não me é favorável. Primeiro, não pense menos daquilo que você é. Você foi criado por Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Jeremias diz que ele tem pensamentos a nosso respeito. Você é especial para Deus. Segundo, não diminua o poder de Deus. Deus é grande. Ele é poderoso nas batalhas. Ele pode todas as coisas. Deus pode mudar uma situação de cativeiro, de vergonha, de humilhação e de dor. Num toque. E em terceiro lugar, aprenda a confiar em Deus. Neste lugar aonde Gideão chega com 32 mil pessoas. Você imagina a situação? 32, esse vale aqui, junto a essa fonte, 32, de repente começa, 22 vão embora. Aí 9.700 vão embora também, sobram 300. Aí Gideão olha, mas havia tanta gente. Mas aí ele descobre a última lição, que é o que eu quero dizer para você. Ele descobre que quando Deus é contigo, não importa quem será contra você. O que Deus está querendo dizer a Gideão é o seguinte: Gideão, o mais importante nessa batalha não é um número de soldados, é de que eu estou com você. Por eu estar com você, vai dar tudo certo. Você vai vencer. E o texto, depois eu te encorajo a ler, quem sabe agora no caminho de volta, a próxima parada. O texto está em Juízes 6 e 7. 2 capítulos rápidos de você ler na Bíblia. 6 e 7. Você vai ver o que é que acontece. Deus faz um milagre. E Gideão, que era considerado o menor da sua casa. Da sua casa ele era o mais pobre, a sua família mais pobre entre a sua tribo. Ele é levantado uma figura de herói, juiz de Israel, porque ele aprendeu a não diminuir o seu valor, a perceber a grandeza do seu Deus, a confiar nele e a saber de que se o Senhor me chamou e ele é comigo, a vitória é certa. Então nesse ambiente aqui, eu quero que você entenda isso. Você foi trazido aqui, quem sabe você está passando por algumas lutas, alguns gigantes do lado de dentro, alguns problemas na família, algumas dificuldades. Aí você está dizendo, mas isso é impossível. Eu já tenho convivido com essa opressão há tanto tempo, é tanta luta, é tanta dificuldade. Como é que eu faço? Deus te trouxe aqui nesse lugar para fazer você entender. Não é a quantidade de recursos materiais que você tem. É o fato de que Deus é conosco. Coloque a sua vida em ordem. Faça como Gideão, tire tudo da sua casa. Que você sabe que Deus vai dizer, não é homens que nos dizem aquilo que nós devemos fazer. Quem nos convence é o Espírito Santo. Ele vai falar ao seu coração. Coisas na sua vida que você fala, isso aqui eu sei que não agrada a Deus. E tem muita coisa que você sabe que não agrada a Deus. Mas você tem postergado essa decisão.
Então, tome essa atitude de ouvir a voz de Deus, de abrir mão de tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. E logo em seguida, enxergue-se como Deus te vê. Enxergue-se como Deus te vê. Deus te vê como alguém valioso. Quando o anjo do Senhor chega junto ao lagar, aonde Gideão estava, ele ouve: homem valente, corajoso. Ah, se nós nos enxergássemos como Deus nos vê. Nós somos preciosos para Ele. Nós somos valorosos. O mundo, as pessoas e principalmente o diabo querem nos diminuir. Mas Deus nos valoriza. E Ele diz: tem coisas que eu quero fazer através da sua vida, se você simplesmente aprender a confiar em mim. E quando você assim o fizer, se prepare para ver cada um dos inimigos caírem por terra. E você dar a glória ao nome de Deus. Você imagina se Gideão vencesse com os 32 mil. Qual seria a atitude dele? Bem, a minha estratégia foi boa, eu consegui fazer isso, aquilo, outro. No final da história, ele teve que dar a mão à palmatória dizendo: foi Deus. Porque é impossível alguém com apenas 300 homens vencer o exército dos midianitas sem uma ação sobrenatural. Na sua vida vai ser igual. Amém. Você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. E você vai tentar encontrar justificativa, explicação. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas como ele não tinha nada, ele não tinha recurso, ele não tinha condição. Aí você vai ser obrigado a reconhecer e dizer para os outros: foi Deus quem fez.